também faz parte da primeira, tá? Deixa eu fazer agora a outra. E qual foi o presente que você recebeu? O melhor presente? Qual foi o melhor presente que você recebeu? E fazer outra. Você consegue lembrar de algum presente que você recebeu que te deixou frustrado, decepcionado? Ok, vamos lá. A gente, agora há pouco tempo a gente estava falando sobre isso, né? A crise que houve em Israel, desafio versículo 8. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai à Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Deixa eu chamar aqui. E era uma terra de gentios. E Elias estava ali. Eu não quero focar em Elias, nem quero falar de Elias, né? Seria estar na história. Cara, impossível. E Elias estava saindo de uma crise financeira. Ele deu uma palavra de 3 anos sem chuva e ele estava saindo daquela crise financeira. Foram dias difíceis, onde ele era alimentado por um animal impuro, considerado imundo, e bebendo água do riacho. O riacho secou e Deus deu uma ordem a Elias. Naturalmente, eu analisando assim e me colocando aqui no lugar, eu acho que vocês também vão se identificar. Eu me colocando aqui no lugar, você passando por um momento difícil, um momento de privação, de escassez. Quando a palavra de Deus vem para você, te dando uma direção, você respira aliviado, porque você acredita que agora é o momento de descanso, o momento de você contemplar a bênção de Deus, que acabou aquele tempo de crise, e a gente até pensa dessa forma, né? Por causa da nossa fé. A gente sempre fica esperando as melhores coisas, principalmente quando vem a palavra do Senhor. Então Deus ele dá uma ordem para Elias: você vai em Sidom, uma cidadezinha de Sidom, e lá é interessante isso, né? Que pesquisei, porque ele diz assim: eu ordenei a uma viúva para que ela te sustente. Só que a gente acaba, e eu perguntei assim: Senhor, como é que só ordenou ela? Mas aí mais na frente tem a resposta. Deus não deu uma revelação particular para aquela mulher. Deus não deu uma revelação particular para aquela mulher. E ele fala para eles ir ao povo, a uma aldeiazinha de pessoas gentis, pessoas que hoje a gente diz assim: são os incrédulos, são os pagãos. E só o fato de ele ir para um povo que não era considerado, né, o povo escolhido de Deus, já é algo de ficar com um ponto de interrogação na cabeça. Que a direção de Deus a gente não entende, não precisa entender, porque na verdade Deus ele não quer que a gente, na maioria das vezes, que a gente entenda, que a gente confie, que a gente creia e vai na direção que ele está dando. Então, ele já vai para o povo que não serve a Deus. A gente pode até entender que ele foi o primeiro profeta dos gentios. Claramente isso aqui, o primeiro profeta dos gentios. E Deus ordenou a uma viúva que sustentasse Elias. No versículo 10, no 9 você vê que ela te dê comida. Ordenei que ela te dê comida. No 10, então, ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber.
E na vida de quem serve a Deus, eu acho que você já tem esse entendimento, né? Na vida de quem serve a Deus, quem anda na direção que Deus dá, não tem acaso, não tem acaso. Tudo tem um propósito. E quando ele chega na porta daquela aldeia, tem uma mulher colhendo graveto. Então ele sente no coração de saber se é aquela mulher a quem Deus enviou. Para saber, como que ele vai saber? Ele se dirige a ela e lhe pede alimento, pede água. 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tem cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E fez aqui, apanhei 2 cavalos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Pausa. E como que Elias ficou sabendo que esta era a mulher a quem Deus o enviou? Porque aqui, nas palavras dela, ele teve a certeza que era aquela mulher. Pelas palavras dela, ele teve certeza que era aquela mulher. Então, ele insiste com ela. Ela diz que não tem, mas ele dá ordem para ela, para que ela o sustente, para que ela faça para ele, porque pelas palavras dela ficou muito claro que é ela. Como assim? É um povo gentil, é um povo que não serve, não adora Deus verdadeiro, é um povo que não adora Deus verdadeiro. Mas na hora que ele chega para falar com aquela mulher, as primeiras palavras dela, na conversa dela, fica muito claro que ela crê em Deus. E ela fala no nome do Senhor. Fica claro, aquele povo que não adora o Deus verdadeiro, aquela crise que chega a ultrapassar as fronteiras de Israel, e aquela mulher, no meio de um povo que não adora a Deus, mas ela denuncia pelas palavras dela que ela crê e adora o Deus verdadeiro. Então, serve como vive o Senhor teu Deus. A forma como ela fala, né? E o tempo era difícil, mas mesmo em tempo difícil, a boca fala daquilo que está cheio de coração. Mesmo em tempo de crise, a boca revela a essência da pessoa. A boca revela a essência da pessoa. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Louvado seja Deus. E as palavras de Elias são palavras de bênção, profecia, palavras de bênção. O que ele fala? Durante aquela crise, aquela mulher que estava sem expectativa nenhuma, ela não tinha mais esperança, ela não estava esperando nada. Ela não estava esperando nada, e ela declara isso, que ela não estava esperando mais, porque ela não tem de onde tirar. Ela é uma viúva e ela tem na cabeça dela que depois que aquela seria a última refeição, que ela ia morrer. Mas a palavra dele é palavra de bênção para a vida daquela mulher, e ela crê quando diz:
Deus ordenou, Deus não deu uma revelação particular para aquela mulher, mas na hora que ele lança a profecia, ele desperta no coração dela a fé, a confiança no Senhor, e ela acata aquelas ordens em obediência. E mais um detalhe, né? Aliás, um detalhe lógico. Que tempo que ele ia ficar com aquela mulher? Porque aquela que diz que não tem sustento foi para onde Deus mandou Elias. Aquela classe, que era a classe dos mais necessitados, que precisava de cuidado, as viúvas, e é justamente para uma viúva que Deus mandou o profeta, para sustentar o profeta, e isso parece ser humilhante. Já sustentar uma mulher, ainda mais viúva, mas a profecia a crise daí não tem colheita, porque não tem chuva, mas durante essa crise, até que venha cair chuva novamente, Deus ele vai sustentar para casa. Essa foi a profecia e ela creu na profecia, ela creu para obedecer. Versículo. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ok. E foi uma bênção a hospedagem dele, que dizem os estudiosos que durou cerca de 2 anos. A hospedagem de Elias ali foi uma bênção. Ela fez, ela obedeceu, e durante todo aquele tempo, o azeite e a farinha e o azeite. Isso daqui é bom a gente gravar, porque tem revelação. A farinha e o azeite não acabou. Casa com farinha e com azeite, que é o principal. Casa com farinha e com azeite, que é o principal. E a farinha é o elemento principal de fazer o pão. E o azeite, que é também o elemento principal, mas o pão. Casa com azeite com farinha. Casa com azeite com farinha. O pão é o sustento, é o alimento principal de uma casa. Mas a gente precisa lembrar que esse pão, toda casa que tem um pão que representa Jesus e a palavra de Deus, e que tem um azeite que simboliza o Espírito Santo, essa casa sempre tem sustento de Deus. E principalmente em tempos de crise. No versículo 17: depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres a memória da minha iniquidade e matares o meu filho? 19. E ele disse: dá-me o teu filho. Tomou os braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, volte que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Essa foi uma experiência maravilhosa de Elias
Senhor essa viúva. 22. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê teu filho vive, vê teu filho vive. Então a mulher lhe disse a ele: isto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Louvado seja Deus. Crise, esse aqui era o tempo de crise. A mulher já é viúva, já não tem o homem que leva, que sustenta a casa. Ainda está numa época de crise, onde não cai chuva, onde ela possa plantar, colher. Tem crise, mas aquela mulher que não era do povo eleito, o povo de Israel, mesmo na crise, em tempo de crise, como diz a Bíblia Sagrada, né? Não vos amoldeis a este século. Tudo que ela estava vivendo ao redor, o cenário que estava em Israel e as fronteiras de Israel não violou, não mudou, não corrompeu a essência daquela mulher, que era uma adoradora do Deus vivo. A fé, a confiança dela. Gente, só de pensar que essa mulher não fazia parte do povo de Deus e tinha uma fé inabalável assim, isso mexe comigo. A crise, o cenário, as dificuldades ao redor daquela mulher não mudou a essência dela, de alguém que confiava em Deus. Esse é exemplo para mim, para você. Eu não sei qual é o cenário que você está vendo, a crise que você está enfrentando, a dificuldade. A dificuldade a gente tem aqui e ali, tem dia que é mais difícil, tem uma semana que aperta, tem um final de mês que aperta, só que aqui não era uma dificuldade, um aperto, era uma crise diferenciada, uma crise incomum, algo que não costumava acontecer. Não tinha nada, e a perspectiva dessa mulher era morte. Não era mais uma crise, era uma grande crise que ela estava vivendo. Era um momento muito difícil, de incerteza, mas não mudou a essência dela. Ela não se amoldou, porque provavelmente ao redor dela deveria existir pessoas reclamando, pessoas tristes, pessoas murmurando, pessoas, sabe lá, Deus o que falava, mas ela não se amoldou àquele momento, ao sistema, aos costumes, ao que ela estava vivendo. E isso é um ensinamento para a gente. Por mais que o cenário seja totalmente inesperado, mas a gente não pode deixar mudar a essência de alguém que adora Deus de verdade. Não pode alterar, não pode alterar. E Deus deu uma ordem para uma mulher que confiava em Deus. Quando a gente crê em Deus, a palavra do Senhor, ela já bate no coração mole. Ela não precisa bater, ela já bate no coração mole. Quando a gente adora, quando a gente crê em Deus, a palavra do Senhor, ela é facilmente aceita e ela acata aquela palavra, porque aquela palavra vem em nome de um Deus que ela crê, que ela confia, ela acata, e aí ela não tem, mas ela dá o que ela não tem, porque o pouco que ela tem só é para aquele momento. Ela não tem para dar para alguém, ela não tem. E o que as pessoas falam? Normalmente, o que as pessoas falam todo dia? Vê alguém precisando? Ah, se eu pudesse, eu ajudava. Vê alguém desempregado, passando fome, né? Vê situações, e aí você diz: se eu pudesse, eu ajudava fulano.
E quem tinha alguma expectativa com uma mulher dessa? Se uma pessoa precisasse de ajuda, ela ia em qualquer lugar olhar para uma mulher dessa, viúva, morando sozinha na casa do filho. Eu vou mais na frente. Eu jamais ia pedir ajuda para uma mulher dessa. Mas isso também aqui nos ensina uma coisa muito profunda. A gente não deve desprezar nenhum relacionamento, nenhuma pessoa, porque quando a gente está realmente precisando, às vezes a ajuda vem de onde você menos espera. Na verdade, eu estou falando isso com experiência própria. No momento que eu precisei, eu também obtive ajuda de onde eu jamais imaginei. Então, não dá para desprezar, porque a gente conhece, eu conheço, todo mundo conhece alguém que só quer fazer amizade com pessoas que têm condições, só quer se relacionar, só quer tratar bem pessoas que têm dinheiro, que têm uma boa casa, que têm uma piscina, que têm um bom emprego. Tem muita gente que fica procurando amizades assim, com pessoas que a pessoa pode tirar vantagem. E essa daqui, ela não tinha nada para oferecer, e ainda assim, a gente não pode desprezar os relacionamentos. Todos eles são importantes, até com quem a gente olha e imagina que o mundo vê essa pessoa como insignificante. Se ela pode ser escolhida de Deus para te abençoar, sério, é para levar para a vida toda, irmãos. Não dá para desprezar. Quem o mundo despreza, talvez tenha uma bênção de Deus para você. E ela é muito interessante. Eu não consigo me colocar no lugar dela, infelizmente, irmãos. Eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a obra de Deus. Toda vez que eu volto aqui, gratidão, eu sinto que é um privilégio. Mas quando eu vejo pessoas assim, eu vejo que eu ainda tenho muito que andar, muito que desenvolver, porque essa mulher aqui, ela não tem nada, mas ela tira a sua visão do seu nada, das suas necessidades. Ela tira a visão daquilo que ela precisa, da sua vida e do seu filho. Porque quando é a gente até abre mão, mas quando é filho, irmãos, quando é filho, você tirar de um filho, eu sinceramente eu não sei o que é isso. Que coração é esse? Que coração dessa mulher é esse? O que ela tem é para manter vivo por mais um pouco de tempo ela, um filho, porque a gente ama filho, porque a gente protege filho, porque a gente quer o melhor para os filhos, porque a gente prefere que seja com a gente, mas não com filhos, porque a gente assim, meu filho, mas não ofende meu filho. Toque em mim, mas por favor, não toque em meu filho. E ela tira da boca do filho, ela tira do filho, ela tira porque ela não tem para dar para o profeta. Ela tira e não faz. O filho dela corre risco de morrer, mas ela, confiando, ela está traduzindo para agora, nem para hoje, nem para agora. Ela coloca na frente das suas necessidades, na frente da crise, na frente da sua casa, na frente do seu filho. Eu considero que é a coisa mais importante que ela tem. Porque se você não tem ninguém, nem só você e seu filho, você é essa pessoa mais importante que eu tenho na vida, e ela coloca na frente da sua casa, na frente das suas necessidades, na frente do seu filho, na frente de tudo. Ela coloca em primeiro o reino de Deus. Jesus,
O que isso pode resultar na nossa vida, hein? O que pode resultar? O que resultou na vida dela? Bênção, prosperidade, sustento de Deus. E Deus amparou aquela mulher porque ela colocou, por um incentivo na boca de um homem de Deus, ela colocou na frente de tudo, ela priorizou o reino de Deus. O reino de Deus, a palavra de Deus. E quando ela dá profeta, ela está dando para o reino de Deus. Ela está dando para o reino de Deus. Aquele homem ali, ele é um enviado de Deus, ele tem uma obra de Deus na vida. Ele está indo a continuar mais a obra de Deus, ela coloca o reino de Deus. Assim, muitas das vezes, quando você dá uma oferta, seja para o evangelismo, seja para manter a porta aberta, é o reino de Deus. E ainda sobre essa mulher tal que ela não tem, diz assim, depois a gente vai lá, eu vou narrar rapidinho, mas depois a gente vou lá com você, que é Provérbios 11:5, que diz que o generoso prosperará. Olha isso, irmãos, o generoso prosperará. Foi por isso que essa mulher teve sustento de Deus, porque ela foi generosa. E a generosidade é a essência do próprio Deus. Qual foi o melhor presente que você já recebeu? A gente, todos juntos, podemos dizer: foi Jesus. O que Deus ele deu para a gente? O que Deus ele deu? Ele deu o seu melhor, ele deu o seu tudo. Então ele é a essência da generosidade, porque Deus foi muito generoso conosco, muito generoso. Assim também, como filhos de Deus, nós também temos que ser generosos e oferecer sempre o nosso melhor, sempre o nosso melhor. Principalmente quando se trata das coisas de Deus, oferecer o nosso melhor. Eu estava falando com Deus que no momento eu vejo que o maior presente que Deus me deu foi graça para cada minuto, para cada segundo da minha vida. Existem coisas no nosso interior que são desconhecidas. Davi, ele fala isso, mas existem defeitos que a gente conhece, existem defeitos que a gente conhece, que a gente luta, trata eles em oração, e olhando para esses defeitos, eu falei para Deus, eu sinceramente não teria essa paciência toda comigo que o Senhor tem. Então para mim o maior presente é graça para cada minuto, para cada segundo que eu estou viva, e o Senhor ainda me dá o privilégio de cuidar do teu povo. E eu tenho certeza que você também tem visto, tem contemplado a generosidade de Deus. Tenho certeza que se você for analisar direitinho a tua vida, você tem recebido, você tem sido presenteado com a generosidade de Deus. Generosidade. Então, generoso prosperará, e isso é uma promessa da palavra de Deus que a gente não pode ignorar. Mas, olha essa crise, diferente, né? Essa crise. Só que, de repente, mais na frente, ela recebeu, ela viu, ela contemplou. O que ela contemplou? Um milagre. Ela obedeceu, ela foi generosa, ela deu o que ela não tinha, ela priorizou o reino de Deus. Então, o que ela viu? Ela viu milagre. A farinha, que era só um pouquinho, não acabou. O azeite também, ela viu milagre. Mas, de repente, chega outra crise, e essa outra é maior, porque aquilo que eu falei para vocês que ela tinha de mais importante, que ela coloca o reino de Deus na frente, o filho dela morre. O filho dela morre. E a gente às vezes passa por um momento tão difícil na vida da gente, tão difícil. E quando a gente sai daquele momento difícil,
por permanecer na obediência, a gente vê milagre de Deus e sai. Mas quando menos espera, vem um momento ainda mais difícil, vem uma crise muito maior. No caso dela, quando ela sai desse momento, dessa experiência tão difícil que ela viveu na casa dela, olhando e não tinha nada, olha para o filho dela e não tem nada para dar para ele. A expectativa é ver o filho dela morrendo de fome, mas ela sai de repente, tem uma crise muito maior. O filho dela morre. E quando o filho dela morre, ela novamente, crendo, obedecendo, sem se desesperar, ela fala com o homem de Deus a respeito dos seus pecados, porque ela sabe que ela não é merecedora da bênção de Deus, dos milagres de Deus, da prosperidade. Então, por causa dos seus pecados, por causa talvez da sua cultura, do seu berço, ela fala para o homem de Deus a respeito do filho dela que morreu. Mas aquela mulher que tem a casa dela sustentada por Deus, que é a essência de uma adoradora, e permanecer firme ali na presença de Deus e não ignorar a confiança que ela tem no Deus que usa o profeta, por permanecer lá atrás, ela viu o milagre. E Deus estava sustentando a casa daquela mulher. Aquela mulher tinha o pão, mas não o pão que faz, não a farinha que faz o pão. Tinha farinha, mas não a farinha que faz o pão. Tinha o pão, a palavra de Deus. Tinha a palavra de Deus, porque ela era uma pessoa que acatava, que se sujeitava, que se submetia à palavra de Deus. Então na casa dela tem pão, tem o pão, tem a palavra de Deus. E tem também o azeite, o Espírito Santo. Toda casa que tem o pão, a palavra de Deus, Jesus Cristo, que tem o azeite, o Espírito Santo, pode passar pelas piores crises que parecem insolúveis. Ela passou, mas a casa dela tinha pão e tinha azeite, tinha Jesus e tinha o Espírito Santo. Aí lá atrás ela viu o milagre, mas ali na frente ela viu o impossível. Ela viu o impossível. Porque toda casa que tem o pão e que tem o azeite pode passar por crise, por dificuldade, por provação, pelas piores provações. Mas ora você vê milagre e ora você vê o impossível de Deus. Aquilo que você não espera, não imagina, que não tem como acontecer, que não tem como reverter a situação, que chegou num ponto aonde você não tem uma solução. E nesse caso aqui era insolúvel, morrer, acabou, né? Morrer. A esperança é a última que morre. Como é que diz até? Só não tem jeito para a morte. Isso, só não tem jeito para a morte. Não tinha jeito, morrer não tinha jeito. Só que a casa que tem pão e que tem azeite, até aquilo que não tem jeito, o impossível Deus faz. Não dá para você abaixar a cabeça e desistir. Mas está aqui um exemplo de uma mulher que se submeteu à palavra de Deus, priorizando a palavra de Deus, priorizando o reino de Deus na frente da sua vida, na frente do seu filho. E por causa disso, Deus a sustentou. Amém, Jesus? Qual foi o melhor presente que você já recebeu? E qual foi o presente que Deus ele deu para você? Jesus, né? Irmãos, eu vou finalizar bem aqui para me entrar novamente na mensagem. Pode